Bom, boa tarde a todas e todos. Agradecer a Elaine pelo convite para poder fazer aqui essa conversa. Oi, Sheila. Eu faço parte da equipe de coordenação do PIA, é o Programa de Iniciação Artística, que está em muitos céus aqui da cidade de São Paulo, e também sou do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação. Então, tem algumas conhecidas e conhecidos aqui que conheço do PIA, outros por conta da atuação propriamente na educação. O PIA junta as duas secretarias, né? O que para a gente é um avanço também. Eu acho muito legal essa integração de secretarias. Enfim, porque a tendência é não separar as coisas e juntar. Hoje, a Elaine me chamou para a gente conversar um pouco sobre a questão do cinema. Eu vou, conversando com a Elaine essa semana, eu vou fazer uma primeira conversa, um pouco apresentar um pouco da história do cinema e como que ele pode como ele se relaciona com a questão da memória e da cultura de uma sociedade. Então, fazer uma introdução e criar alguns apontamentos para procedimentos práticos. Não vou falar hoje de prática, não vou falar hoje de técnica, embora para se trabalhar com o cinema, ou o vídeo, ou a internet, a gente tem que ter o domínio dos recursos técnicos. Mas hoje eu vou fazer uma introdução, e aí para a gente poder avaliar, conversar e perceber como dar continuidade, né? Isso também faz parte um pouco dos meus procedimentos de trabalho em ações pedagógicas, perceber um pouco o lugar e com quem a gente está conversando para depois avançar. Não adianta acelerar, talvez, ou trazer propostas que não estejam em diálogo. Então, eu vou iniciar falando um pouco de como começou essa história do cinema, ou da imagem em movimento, imagem em som. Existe um debate teórico, um debate conceitual de quando começou. Existe um recorte histórico do qual eu concordo, mas eu vou só puxar a ponta e depois dar um pulo, que diz que a relação do ser humano com a imagem e movimento se inicia nas cavernas, né, nos homens e mulheres que habitavam as cavernas. Alguns estudos indicam isso por conta de se encontrarem pinturas rupestres feitas nas paredes de cavernas, as paredes irregulares, em cavernas muito profundas, ou seja, onde não tinha luz do sol, e a iluminação lá dentro, já na Era do Fogo, era feita por chamas. Ao se realizar essa experiência agora no período contemporâneo, a junção do balançar da chama do fogo batendo na parede dessas cavernas, com a parede irregular, e as pinturas em sequência, como um desenho animado, geravam um certo movimento, geralmente de animais andando. Óbvio, né, que os homens e mulheres daquele período talvez não faziam uma plateia e ficavam assistindo, mas ao ter esses desenhos, ou por que faziam esses desenhos em sequência, isso não existe resposta, mas eram desenhos em sequência como stop motion, não sei se é claro o que eu estou falando, quando a gente desenha quadro a quadro. Então, esses desenhos eles estão lá nas paredes das cavernas, quadro a quadro, e quando o fogo bate ali, entra em movimento. Essa é uma teoria, claro, é difícil de comprovar por conta da distância histórica, mas essa é uma teoria. Fazendo um pulo histórico, para a gente não passar por tudo, a imagem em movimento ela é uma extensão direta da invenção da fotografia. A fotografia em película, quando ela era em película, até pouco, acho que todo mundo aqui pegou a época da fotografia em película. O cinema vem desse desenvolvimento técnico da foto. E os primeiros experimentos em cinema, de imagem em movimento, eles tinham como público e como alguns realizadores os trabalhadores e trabalhadoras do centro europeu e dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? O cinema ele
nasce, o cinema, como a gente conhece, ele nasce como uma diversão popular. A elite ilustrada, né, ou a aristocracia das cidades não consumiam ou não tinham isso como, não reconheciam como arte ou até como, como algo de diversão. Era uma cultura rebaixada, né, vista até com preconceito. As primeiras experiências com o cinema, eu vou mostrar para vocês, de imagem em movimento, foram realizadas nos Estados Unidos e eram pequenos vídeos onde as pessoas tinham relação com esse vídeo de maneira individual. Eram pequenos aparelhos, pequenos não, né, grandes aparelhos, colocados ou em quermesses ou muito na porta dos trens. E cada pessoa tinha a relação com essa imagem sozinha. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. Hoje em dia, se a gente andar de trem ou de metrô, tem muita gente em seus aparelhos tendo relação com imagem de maneira individual. Óbvio que não é a mesma coisa, mas tem aí algo semelhante. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, a imagem desses aparelhos. Deixa eu puxar aqui. Esta é a primeira relação com imagem em movimento. A imagem está lá dentro, né? Essa pessoa está vendo ali pelo um visor e ouvindo. Já tinha, esses aparelhos tinham música. Então, ele está ouvindo uma música ali pelo fone. Está um pouco pequenininho. Eu vou pôr uma foto maior. E aqui é uma série desses aparelhos. Isso aqui provavelmente deve ser uma festa popular, como uma quermesse ou circos, essas festas populares. Esses aparelhos eram colocados ali. Eu vou mostrar que tipo de imagem que aparecia lá dentro. Esse era outro. Esses são as primeiras imagens em movimento que a gente teve contato, né? A gente, porque nós temos relação com todos e todas. O que parece essas imagens? O que parece? De onde vêm essas imagens? Oi? O cinema silencioso. Embora esses tipos aquele aparelho, o Nickelodeon, tinha um fonezinho. Vocês viram, né? Por isso que me lembra as imagens contemporâneas, né? Todo mundo, a geração Y já estava ali, né? Com o seu fone de ouvido. Mas de onde vem? Esse tipo de cena era de onde? Feito no estúdio. Mas aonde tinha essa coisa do homem forte que se exibia, da mulher? O circo. Em parte vem do circo, né, que era também algo popular. Então, aqui o Thomas Edison, ele registrou, adaptou para a câmera algumas atrações que vinham, sobretudo, do circo. Tem uma série, são mais de 200 filmes. É assim que surge. E um pouco por isso que existia um preconceito a esse tipo de imagem. Porque, óbvio que de maneira equivocada, se dizia que isso aqui não tinha conteúdo, que isso aqui não dizia nada, não acrescentava em nada para a população.
mas estava registrando a memória de uma cultura popular. Estava se registrando os costumes de uma classe trabalhadora, né? E ela sendo difundida nas portas de trens e nas festas populares. É assim que nasce. Atravessando o mar, a gente vai chegar na França. Vou contar uma história talvez um pouco mais conhecida. Na França, 2 irmãos que trabalhavam com uma fábrica de foto, eles desenvolvem os irmãos Lumière. Geralmente se fala que os irmãos Lumière inventaram o cinema. É um pouco exagero, porque o cinema, como eu falei, vem lá das cavernas, vai passar pelas lanternas mágicas da Idade Média e assim por diante. Mas o que os irmãos Lumière fazem de fato, eles inventam a possibilidade de projetar uma imagem. Da gente começar a ver a imagem em tela grande. Então, eles filmam e projetam. A partir daí, o cinema passa a ser um ritual coletivo, né? Um ritual onde as pessoas se juntam para ver. Eles produziram filmes curtos. Não vou usar o termo pequenos, porque pequenos pode parecer um adjetivo. Então, filmes curtos, porque tecnicamente não era possível fazer filmes maiores. Eles fazem alguns filmes que vão trazer contribuições para a linguagem. Eu vou mostrar já de cara o mais famoso deles, que é A Chegada do Trem. Talvez muitas pessoas já viram ou já ouviram falar. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem, essa é a chegada do trem. Não tinha música, tá? Era em silêncio total. O que a gente viu aí na tela? Oi? Isso, mas estou fazendo uma pergunta um pouco mais pragmática. Assim, o que a gente viu na tela? O trem chegando. Isso, pessoas em movimento, eu já vou falar disso. Mas a gente vê um trem chegando, né? E já não é mais a atração do circo, mas são populares ali na plataforma do trem. Isso é uma invenção ainda sem paralelos na cultura, nos costumes da sociedade da época, que a gente começou a enxergar imagens em movimento parecida com o real, em escala ampliada. Isso é um impacto muito grande. As pessoas faziam filas em quarteirões para assistir esse pedaço de filme em silêncio. E não tinha o cinema ainda, o cinema, sala de cinema. Isso aqui era projetado em cafés, cabarés, vaudevilles, espaços de diversão populares. Mas, pois bem, o que a gente enxerga aqui? Um trem se aproximando. Ele vai de onde para onde? Qual que é a perspectiva da imagem? Ele vem contra a câmera transversal e faz o quê? Oi? Ultrapassa a imagem. Ele vaza a imagem, né? Para quem dizer, ele sangra a imagem. E pessoas também, elas vão do centro do quadro para fora. Aqui tem um mito, né, uma história meio folclórica, que as pessoas saíram correndo quando isso foi projetado, porque o trem ia sair da tela e atropelar as pessoas. Isso é mito, as pessoas não saíram correndo. Em parte, até um mito um pouco preconceituoso, porque eram pessoas simples que estavam assistindo. Mas qual que é a questão que vai trazer para a linguagem? E aí a gente vai começar a falar também um pouco da questão do nosso tema aqui. As pessoas começaram a ficar muito curiosas com para onde estão indo essas pessoas, ou o que aconteceu com o trem. O que isso significa para a linguagem do cinema?
que tão importante quanto o que aparece na tela é o que não aparece. Aquilo que não aparece também vira narrativa, também vira história. Mas aonde que ela vira narrativa e história? Oi? No imaginário. Então, as pessoas começam a completar a história. Então, isso vai trazer uma análise de linguagem que é o cinema, ele, de uma certa maneira, ele é uma extensão do nosso pensamento e ele se torna a extensão dele é em nosso pensamento. Então, quando se faz cinema, tem que levar em conta o que você mostra e o que você não mostra, porque o que você não mostra, as pessoas estão imaginando o que não está no quadro. Dá para entender isso que estou dizendo? Ah, né? E, claro que os irmãos Lumière não fizeram isso à toa. Eles eram fotógrafos, eles estavam trabalhando com perspectiva de imagem e muitos filmes deles, a construção de linguagem. Eu vou mostrar mais um só deles, que é a saída dos trabalhadores da fábrica, que tem a mesma questão. Eu vou mostrar só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. O pessoal saindo da fábrica e vazando a imagem. O cachorro vai e volta, né? Então, aqui, o cinema, quando ele surge, é algo muito potente, por mostrar o que mostra, mas as pessoas comentavam muito o que estavam vendo e o que não estavam vendo. As plateias falavam muito assim, para onde foi o cachorro? Para onde foi a carroça, essa carruagem? Para onde foi as pessoas? Isso começava a virar extensão e continuidade das narrativas. Essa é, além da contribuição técnica, a contribuição de linguagem dos irmãos Lumière. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Olhando aqui esses dois filmes, que remontam aí ao início do nosso costume de assistir imagens, pensando em gêneros, esses filmes estão encaixados em que gênero? Ficção, documentário? Os dois. Classicamente se fala que ele é um documentário. Eles começaram a ser tratados como documentário. Mas as duas coisas, ou não existe distinção de gênero, existe distinção de procedimentos. E o irmão Lumière, lá no início, eles vão fazer um próximo vídeo para provocar isso, porque o documentário, que talvez é o que a gente vai fazer, ou não, né? A gente vai fazer ficção também, vocês nos céus e nas equipes que estão por aí, o documentário às vezes tem um peso assim do documento, ou da verdade. Se é um documentário, é verdade. Os irmãos Lumière fazem um vídeo que traz uma discussão interessante para isso.
Esse é um terceiro vídeo dos irmãos Lumière. O que eles estão querendo dizer com esse filme? Oi? O que mais? Ele falou manipulação do tempo. O que mais? Isso, a Sheila falou que mostra a construção. Não é à toa que é a desconstrução de um muro e depois a reconstrução. O que este filme vai contribuir para a linguagem é dizer que todo filme ele é uma construção, ele é uma manipulação. Manipulação sem tratar como um adjetivo ruim, mas nós estamos manipulando imagens, nós estamos construindo sentido com a imagem. O filme não representa a verdade, ele se torna parte da realidade depois que ele existe. Isso, em parte, nos dá uma liberdade de criar. E tira esse peso de... Óbvio que tem questões éticas, que depois a gente conversa, mas os próprios Lumière, quando carregando essa questão do documento, de época, eles fazem esse filme e não é verdade. Porque a segunda parte do filme não faz parte da nossa realidade concreta. Um muro não sobe dessa maneira, é quase fantasmagórico o que acontece. Então, essa é uma leitura, e é uma leitura extremamente contemporânea, porque hoje tem muito debate da imagem verdadeira, da imagem fiel. Né? As emissoras de televisão trabalham muito ainda com esse sentido, que essa é a imagem verdadeira, isso é o real. Se eu estou te mostrando uma imagem, ela é real, ela é construção. Né? É uma representação de algo. Os Lumière começaram a fazer esses filmes curtos em 1895, que era um período de muita invenção técnica, muitas, né? 1890 e 1900, esses 10 anos, foi um período de muita invenção. Quando eles inventaram esses primeiros filmes, eles conseguiram exibir num café, num cabaré ali de Paris, e o proprietário falou, pode exibir, porque isso não vai durar mais do que um ano. Isso aí vai passar, é moda passageira. Quando completou um ano, em 1896, os irmãos Lumière, eles eram donos de uma indústria, né? Eles tinham dinheiro, para comemorar um ano de cinema, e para falar eles receberam essa sentença de morte da invenção deles. Então, em 1896, eles construíram 96 equipamentos de captação e projeção de cinema, capacitaram 96 fotógrafos de diversas partes do centro europeu e parte da Ásia e falaram, vão filmar os seus países, os seus costumes. Estou contando isso porque isso, em parte, é uma ação também educativa e de registro dos costumes. Esses 96 fotógrafos vão filmar, então vai se filmar cerimônias no Vietnã, casamentos russos, paradas militares na Holanda, banhos de pessoas em Viena, e reúnem isso em 1896, tem uma primeira mostra de cinema onde se apresenta costumes de parte do mundo. Né? A América ainda não estava nesse contexto, parte do mundo é mostrado nessa primeira mostra, que caracterizada nessa tentativa de encaixar as coisas em caixinhas, caracterizada como os documentários. Em 1896, também na França, uma pessoa ligada aos palcos, chamado Georges Méliès, ele constrói também um equipamento e vai começar a produzir muitos filmes, e vai trazer um pouco mais, vai acrescentar algumas outras questões para a linguagem do cinema. Eu vou mostrar um dos filmes do Méliès, por causa do nosso horário. Ele vai trazer uma discussão interessante aqui para a gente. Cadê o Méliès?
Esse é um exemplo do Méliès. Também exibido nos vaudevilles, music halls, né? Esses filmes eles eram parte de atração, como eles não tinham o cinema. Então tinha a dança do cancan, um número de mágica e vinha um filme, né? Essa era a diversão. O que este filme do Méliès traz para a linguagem? Que aspectos tem aí, por exemplo, que não é muito comum em filme de cinema hoje? O que ele apresenta aí de linguagem? É um palco. Oi? Isso. Se costuma classificar de teatro filmado. Mas que tipo de teatro? Oi? Cinema mudo, cinema silencioso, quem diz, porque... Comédia. Então, o teatro popular, né? Era um registro de um teatro popular. O que mais? Tem pantomima, isso, tem o uso da pantomima. Ele tem o que a gente chama de quebra da quarta parede, que é a conversa direta com o público. Por exemplo, quando a gente fala é o teatro popular, porque nesta época o teatro dramático, o teatro das classes altas, fingia que não tinha público. O ator vivia ali intensamente, fingia ser a personagem, vivia intensamente, e a regra do jogo é, vocês estão aí, a gente está aqui, a gente não sabe que vocês estão aí, e vocês não sabem que a gente está aqui. Isso é uma regra que o cinema estabelece hoje com a gente, a novela, e parte do teatro também. Esse cinema, em seu início, ele assume, fala, legal, você está aí na plateia, eu estou aqui na tela, e nós vamos conversar. Não tem essa ilusão de realidade. Porque quando você finge que não tem plateia e a plateia finge que não tem atores ou atrizes, é uma tentativa de criar a ilusão de que aquilo é real. Certo? E aqui o Méliès, eu não vou mostrar os outros filmes, o Méliès traz outro elemento, além do teatro popular, a mágica. E aí muitos filmes vão começar a adaptar recursos da magia para o cinema. E é dessa combinação que parte do cinema vai ser muito importante, ou parte do audiovisual até hoje. O que significa? Que o audiovisual ele é fruto de dois interesses. O interesse pela vida corrente, pela vida que está nas ruas, a gente poderia falar os irmãos Lumière, né? Um interesse um pouco mais científico, junto com o interesse pela magia. E o cinema, até hoje, junta isso. Muitos de nós, a gente gosta de ir ao cinema por conta dessa ilusão da magia, mas também para entender costumes, entender como que é a vida em outros lugares. O cinema é uma linguagem onde a gente pode entender como que determinada sociedade no sul da Itália vive, ou como é a representação de determinada, isso ou documentário ficção, ou independente disso, ou filmes dos efeitos. Né? O filme do Méliès, aqui de 1901, já tem um efeito especial. Hoje a grande indústria usa e abusa do grande efeito especial, e isso é um atrativo do cinema. A gente vai ao cinema, ou parte das pessoas vão ao cinema para se encantar com as naves, com os tiros, com as explosões e com os efeitos. Então, o cinema ele vem disso, da magia, de uma mistura da magia e do interesse pela magia e do interesse pela vida. Essa é uma junção interessante e que se completa na imaginação do público. Eu vou mostrar um último exemplo lá do início do século XX, que é mais um acréscimo na linguagem que vai ter a ver com a questão da memória. A gente vai para a Rússia agora. Então, eu vou mostrar um exemplo de um professor de cinema chamado Kuleshov, que ele faz um pequeno exercício de cinema e mostra para alunos e alunas para desenvolver a teoria que ele vinha tentando desenvolver, que é o seguinte. Eu vou mostrar parando aqui este. Começa aqui. Isso não é um filme, é um experimento. Mas vamos lá. Esse era o experimento. Muito rápido. O que ele mostrou aqui?
Primeira imagem, rosto de uma mulher. Segunda imagem, um prato de sopa. Que sentido isso gera? Oi? Quem? A mulher. A mulher está com fome, a mulher vai comer a sopa. Próximo exemplo dele. Quem está lá? A mulher. Não, sempre dois planos só. Então, a mulher. O que ele mostrou agora? Primeira imagem, rosto da mulher. Segunda imagem, uma criança morta. Qual é o sentimento dessa mulher? Tristeza. A mulher está triste. Mulher, criança morta. Está até suspirando ali. Próximo experimento. Olha lá a mulher. O que ele mostrou? A mulher. E depois uma mulher sensual. Oi? Ciúmes ou desejo, enfim. Né? O plano da mulher, que está na tela, é o mesmo? Nos três exemplos? Oi? Sim. Ele pega o mesmo plano de imagem e junta com outra. E ao perguntar para as pessoas ressignificam a primeira imagem. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando a gente vai construir uma narrativa audiovisual ou uma sequência de fotos que seja, a primeira imagem é ressignificada pela segunda imagem. E a primeira e segunda imagem são ressignificadas pela terceira imagem. A primeira, a segunda e a terceira imagem são ressignificadas pela quarta imagem. E quem ressignifica isso? O público. Claro que aqui ele faz uma montagem radical, mas quem está completando o sentido do filme é o espectador ou a espectadora. Esse tipo de filme que ele estava tentando estudar, claro, convoca a imaginação das pessoas. Mas, de um certo sentido, todos os filmes trabalham isso na gente. Seja a gente tentando entender o que não está sendo filmado, seja a gente tentando juntar a lacuna de um corte a outro, ou seja a gente interagindo diretamente com a imagem. E o que isso vai trazer? Que o cinema, ele é uma ferramenta extremamente importante para registrar a memória, para registrar o costume e a história de um povo, ou de um lugar, ou de um céu. Mas, ao fazer isso, ele se torna parte da memória das pessoas que assistem, ele se torna parte da realidade do espaço onde ele é exibido. Porque, ao assistir, tem uma interação cognitiva, mental. Então, ele registra a memória e se transforma em memória rapidamente. Não é à toa que, provavelmente, todas e todos aqui devem lembrar de filmes que marcaram um período da sua infância, da sua juventude ou da sua vida adulta, mas provavelmente você não lembra da roupa que você estava vestido no momento, mas o filme faz parte da sua história. Então, o filme ele é uma ação transversal a nossa vida, a nossa cultura, enquanto memória. E o filme não é resultado de uma apreensão do real. Ele é uma interpretação. Ele se modifica. Né? Ou ele é uma representação do real. Então, estou querendo trazer um pouco isso. Primeiro, se a gente vai registrar memória, a gente vai virar memória também. E o filme não precisa ter esse peso de verdade, de documento.
né? Dependendo de como ele traz, de como ele é editado e montado, vai mudar um pouco o sentido dele. Hoje foi então só essa introdução ao início da história. Na próxima eu mostro alguns exemplos e aí procedimentos de como iniciar uma produção de um filme. Mas então é isso. Primeiro pensar isso, que o cinema ele é uma estrutura de pensamento e ele se transforma em pensamento. E acho que o importante para vocês que vão produzir vídeos é pensar isso. Ele não é verdade, mas sim ele é o seu ponto de vista sobre essa história. Então, em parte, isso dá uma liberdade e outra parte gera um compromisso ético, porque ele vai virar a verdade. Ele não é um documento oficial, mas ele vai se transformar o retrato de algum objeto ou de alguma história. Então, ele tem essa duplicidade do que eu acho muito interessante, que vai mexer com a subjetividade de vocês e a objetividade do objeto do qual vocês vão retratar. Então, acho que passa por aí. Eu vou encerrar aqui, por causa do tempo, e na próxima a gente desenvolve.